Já estamos de volta com Você Feliz. E agora a gente continua falando sobre saúde, né, Luísa? Isso, mas antes, vamos mandar beijo para os nossos telespectadores? Vamos! Vamos lá, gente. Se você não segue ainda, vai agora no Instagram, @tvfeliz. Você pode seguir, pode deixar sua curtida, seu comentário nas nossas fotos, que a gente adora saber de onde você está assistindo a gente. Tem o WhatsApp também, que você deixa aquele recadinho maravilhoso e a gente lê aqui ao vivo. Quero mandar um beijo para o Stefferson Bruno de João Câmara, falou assim: manda um beijo pra mim. Um beijo, Stefferson Bruno. Muito obrigada pela audiência de todo mundo de João Câmara. Que legal saber disso. Isso aí, Tem também aqui um beijo, amando todas as explicações. Um beijão pra vocês. Aqui de Candelária. Um beijo, obrigada pelo carinho. Cadê mais? Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Vocês são demais. Amo esse casal. Acompanhando tudo pela rádio também. No carro. Beijo para todos vocês. Sou feliz porque vocês nos deixam mais felizes ainda. Beijo, Janaína e Enzo. Que coisa boa. A gente adora a interação de vocês. Segue a gente aí no Instagram, @tvfeliz. Vou mandar beijo aqui para quem tá curtindo a foto, tá? Tem que curtir as fotos também da gente, ó. Tem sempre promoção também rolando por lá, hein? Então fica ligado que uma vez ou outra a gente posta coisas para vocês ganharem aí no nosso Instagram. Isso aí, ó. Quem tá curtindo a nossa foto é a Luciana Gesteira. Beijo! Vivian, Adla Oliveira, Joelma Tavares. Beijo! Aldeline Pereira, Priscila Oliveira, Erickson Castro, Marília Bandeira, mais Priscilas aqui também. Tem muitas Priscilas em Natal, tem né? várias Priscilas. Priscilas, Pedros, nossa, tem muita gente. Um beijo para todos vocês. Já já a gente manda mais alô, porque vamos falar sobre o cálculo renal, ou também chamado de pedras nos rins. É um problema que causa muita dor e queimação, o que torna quase insuportável o ato de urinar. E para conhecer as causas, os sintomas e a forma de prevenir desse problema de saúde, o urologista Dr. Mário Kempis vai nos esclarecer todas as nossas dúvidas. Bem-vindo, Dr. Mário, tudo bem? Bem-vindo, Mário, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite de estar novamente aqui para a gente poder tirar essas dúvidas, esclarecer a população sobre um problema tão comum na população e que é uma das principais causas de dor hoje. E é mesmo comum, hein? Agora, isso porque muitas vezes as pessoas não sabem os sintomas, não sabem se cuidar, então por isso que a gente vai alertar vocês que estão em casa. Primeiramente, já vamos perguntando, para quem ainda não sabe, doutor, o que é o cálculo renal? Bom, o cálculo renal é uma massa que se forma nos rins a partir do conglomerado de sais minerais. Então é aquela pedrinha, aquela formação de sais minerais que vai formar o cálculo. E o que são as causas, né? Quais são as causas do cálculo renal? Bom, a principal causa de cálculo renal é uma causa que a gente não tem como modificar, que é a história familiar. A principal causa é você ter história, seu pai, sua irmã, seu tio, com história de cálculo renal. Essa é a principal causa. As outras estão relacionadas com obesidade, está relacionado com algumas doenças inflamatórias, está relacionado com a pouca ingesta de água, está relacionado com algumas alterações endocrinológicas do organismo, como o ácido úrico, como a hipocitraturúria. São doenças relativas a outras pré-condições que determinam a formação do cálculo. Só uma observação, em todas as 3 pautas que a gente teve hoje, a gente viu a importância de beber água, né? Com Olha certeza. só, para amamentação, para sua dieta, para fazer exercício físico, para evitar problemas de saúde, a água é sempre importante, né? Às vezes é uma coisa tão básica, né? Que a gente nem dá importância. É algo que está ali sempre, que a gente acha que não é nada demais, mas água, a gente interfere muito na saúde, tanto que a gente nem imagina. Por isso que a gente está sempre aqui reforçando, né, essa coisa, esse recado de beber água sempre. Então, os fatores de risco, doutor: obesidade. Exatamente, obesidade, história familiar, pouca ingesta de água, algumas doenças inflamatórias. Hoje o que também está muito na moda, que é as cirurgias de bypass, ou as cirurgias de redução do estômago, né? Aqueles pacientes que têm alguns distúrbios metabólicos, aquelas pessoas que têm o ácido úrico, que tem aquela falada gota, né? Que é aquelas inflamações das articulações, tem uma maior predisposição. Então, são fatores que levam a
concentração dos sais minerais no organismo não, no rim, que vai levar à formação do cálculo. Então, as pedras, elas são essas formações, né, que tipo você acabou massa, de... Como né? se fosse uma massa. Explica um pouco mais pra gente do que elas são compostas. Cálculo renal é literalmente uma pedra. Se eu tiro uma pedra e entrego o paciente, essa pedrinha eu já vi. É aquela mesma pedra que está no nosso meio ambiente, que tem lá naquela calçadinha, que tem ali no chão. É aquela mesma pedra. E os cálculos eles são compostos principalmente do cálcio, né? Tanto do oxalato de cálcio, também são compostos do magnésio, de estruvita, né? E de cistina, mas geralmente os cálculos eles são cálculos mistos. São cálculos que são formados a partir da soma de várias coisas. Então, os cálculos são formações químicas a partir dos sais minerais e, geralmente, eles são cálculos mistos. Ok. E agora, doutor, uma pergunta, acho que é uma dúvida muito frequente, né? É mais comum em homens ou mulheres? Bom, o cálculo é bem mais comum na população masculina. Acredita-se que é aproximadamente 20% a 30% mais comum no homem. Agora, se você me perguntar por que a gente não consegue identificar a razão que ele é mais predisponente no homem do que na mulher, mas porque é a mais mulher comum. já sofre muito, viu? Existe um comentário na medicina antiga, né, que o cálculo renal é a coisa mais próxima que um homem pode sentir de um parto. Olha, é verdade. Então Isso. a dor é muito forte, Desculpa, né? homens, mas... Mas aí, Será? mas aí eu, como já ouvindo de algumas outras mulheres, as mulheres que tiveram parto normal e tiveram cálculo renal, elas costumam dizer que a dor dói 2 vezes mais do que a dor do parto. Olha, É uma coisa muito forte. Pois é, não podia ser também tudo nas mulheres, tadinha da gente, né? Me desculpem, homens, mas a gente já sofre muita sofre coisa, demais. né? Já temos muitos problemas. Temos que sofrer mais um pouquinho, né? Homem tem que... Não, Então- mas o ideal é que nenhum deles sofram, né? Claro, nem mulheres, nem homens. Por isso que a gente está aqui falando sobre a importância Prevenção. de se prevenir, né? De se tratar também da melhor maneira possível, já que tem, como pode ser hereditário, né? Então, que seja tratado mesmo. Com certeza, né? E já falando sobre essa questão da dor, vamos falar um pouco mais sobre os sintomas, né? De quem possui as pedras aí nos rins? Bom, primeiramente nós temos que entender a anatomia do aparelho urinário, porque cada localização do cálculo ele tem um sintoma diferente. O cálculo, quando ele está dentro do rim, geralmente ele não leva a nenhum problema. O cálculo ele fica ali, vamos usar assim, boiando ali dentro do rim e ele não dá nenhum problema. A não ser que seja aquele cálculo muito grande, aquele cálculo que distenda o rim por compressão, que não é tão comum. Os cálculos realmente eles dão dor, dão sintomas quando eles entram no canal urinário, que é o que nós chamamos de ureter, que é o que comunica o rim com a bexiga. Quando o cálculo entra ali, dependendo, sempre vai do ureter proximal, que é o ureter superior, até o ureter inferior, é que vem a dor. A dor é uma dor extremamente forte, que é associada a náusea e a vômito. O paciente, ele vomita, não porque tem um problema intestinal, mas ele vomita porque a intensidade da dor é muito grande e ele acaba vomitando ou tem náusea. E é aquela dor que o paciente sente como se fosse uma fisgada, uma cólica. É como se alguém desse uma facada na barriga dele e rodasse a faca. Não é só dar e tirar. Então, o paciente sente aquela dor, aquela iminência de morte. E é uma dor que perdura ali por mais ou menos alguns minutos, 1 minuto, 5 minutos, e de repente para aquela dor. E o paciente acha que ele está bem, está legal, e daqui a pouco, daqui a 15, 20 minutos, vem outro quadro de dor. Por quê? Porque a dor ela acontece toda vez que a pedrinha ela anda. Toda vez que a pedrinha mexe no canal urinário, mexe dentro do ureter, ele vai ter a dor. E a dor, ela é localizada posteriormente aqui na parte posterior das costas e mais um pouco anterior do abdômen. E à medida que a dor o cálculo vai descendo, quando chega na parte final do ureter, o paciente sente uma dor como se fosse uma dor testicular. E a mulher uma dor como se fosse uma dor na vulva, na vagina. É muito comum, às vezes, o paciente procurar o médico alegando que está com uma dor no testículo. E, na verdade, ele não tem um problema de dor testicular, e sim um problema de cálculo no ureter. E fora associada ao sangue na urina, aquela sensação de urinar intermitente, ele sente que tem alguma coisa espetando.
que está incomodando ele, principalmente quando ele vai esvaziando a urina, eles têm esse desconforto. E as situações mais graves, né, quando já obstrui, já tem um processo infeccioso, é o quadro de febre, de saída de pus pela urina, que é o quadro de sepsemia, com alteração do estado geral do paciente, que já é uma fase mais grave. Inclusive, a gente tem foto, doutor, para ilustrar o que o senhor está falando. Vamos mostrar agora, para quem está em casa entender melhor como é que funciona. Exatamente. Ó, uma pedrinha lá dentro do rim, ó, quando está lá no rim, ela não dá problema, a não ser que seja uma pedra muito grande. À medida que a pedrinha desce, entra no canal da urina, que a gente já pode ver nessa outra imagem, que é aquela, tá naquele canalzinho ali, o paciente já começa a ter aquelas dores. E quando o paciente está com a dor dentro da bexiga, geralmente o paciente não sente aquela dor muito forte, ele tem um desconforto na hora de urinar, ele fica urinando como se tivesse alguma coisa obstruindo, e ele vai ter também as infecções urinárias de repetição. É aquele paciente que você trata a infecção urinária dele, ele volta a ter infecção urinária. Aquele paciente, doutor, sente que tem alguma coisa obstruindo a minha passagem de urina, né? E essa imagem aí ilustra muito bem os cálculos renais, né, que são pedras iguais às pedras comuns que nós temos no... Tem uns maiores, outros menores. E com certeza esses cálculos eles estão fragmentados, né? Se você observar, eles não são cálculos virgens, já foram fragmentados, quebrados, por isso você vê dessa maneira aí. Pronto. Um cálculozinho desse, às vezes, eu mostro aos pacientes após fazer uma cirurgia para retirar do cálculo, e muitas vezes a gente mostra cálculo menor até do que esse aí. E os pacientes, doutor, não acredito que uma coisinha dessa me fez um sofrimento desse. Eu tive um paciente, que é um paciente até conhecido, que é lutador de jiu-jitsu, e ele chegou no pronto-socorro, fui acionado para atendê-lo, e esse paciente ele rolava no chão. Era um paciente lutador de jiu-jitsu, muito forte, ele rolava literalmente no chão, e ele pedia, disse, pelo amor de Deus, quebre meu nariz, faça qualquer coisa, mas eu não aguento essa dor. É uma coisa insuportável. Os pacientes tomam morfina e a morfina não cede à dor. Eu digo, vai tomar morfina? Não. Espera que daqui a pouco ela para, porque a pedrinha parou de mexer, parou de andar. Mas nem medicamento passa a dor por completo. Pois é, a gente já no próximo bloco vai saber o que fazer se houver aí a suspeita de pedras nos rins. Então não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta com Você Feliz e vamos mandar beijo aqui para todo mundo que está interagindo com a gente nas redes sociais. A Emanuele disse que está ligadona aqui na TV Feliz, ela e a sua filha Emily, da praia de Muriú. Olha que muito legal. Obrigado, beijo, viu? Muriú. Tem também, vamos mandar um abraço aqui para o Tiago Costa, que inclusive está assistindo a gente de Brasília. Massa, beijo, olha que Thiago, legal. Beijo, Brasília. Coisa boa, né? O Brasil todo ligado no nosso programa, porque passa pelo site tvfeliz.com.br ao vivo também. Lembrando que a gente tem reprise logo mais à noite, a partir das 19 horas, né? E é isso, vamos continuar com a nossa entrevista? Vamos sim, já tem pergunta aqui da Lúcia, do Bom Pastor, e ela quer saber o seguinte, quando se está com a crise renal, posso tomar analgésico? A dor passa? Não, é comum a gente ter isso. Os pacientes, às vezes, eles têm... A principal causa de dor lombar, ou seja, dor nas costas, não é cálculo renal. Mais de 90% das dores lombares, ou seja, dor nas costas, é por causa osteomuscular. Então, esses pacientes que têm dor de origem osteomuscular, ele vai passar com analgésico, sem nenhum problema. Mas quando é cálculo renal, é aquilo que eu falei, nem morfina passa a dor. A dor, ela cede quando o cálculozinho deixa de andar, para de andar. Tá? Então, assim, não passa com analgésico. Se você está tendo dor e melhora com um analgésico simples, provavelmente seu problema é uma dor lombar, orienta você a procurar um ortopedista. Ok, doutor, e caso, né, como a gente foi no break, eu falei sobre esse assunto, caso seja detectado ali que há pedras nos rins, como é que é feito esse tratamento? Bom, a urologia evoluiu muito nos últimos anos, né? Hoje, praticamente, a gente não faz mais nenhuma cirurgia cortada. A gente até brinca que no nosso meio não é permitido, não é proibido, mas não é muito legal se abrir um paciente para tirar o cálculo renal. Nós fazemos tratamento minimamente invasivo, né, que vai desde da litotripsia extracorpórea, que é conhecida como LECO, até o ureterorreno flexível, até o ureterorreno rígida e a nefrolito percutânea,
e as cirurgias de laser, de uma maneira geral, para tratar esse paciente. Tem alguns fatores que vai determinar. O que é que vai determinar? O primeiro é o tamanho do cálculo. O segundo é a localização no cálculo. Como a gente mostrou, existe cálculo que está no rim, cálculo que está no ureter, cálculo que está na bexiga, cálculo que está na uretra. Então, cada localização vai necessitar de um tratamento diferente. E também depende muito da dureza do cálculo, né? Existe o cálculo, como eu falei, cálculo de pedra, existe uma pedrinha de barro, que você joga uma aguinha ali e derrete, e existe aquela pedra de concreto que você tem que usar uma energia mais forte para quebrar aquilo. Então, dependendo da localização, dependendo do tamanho e dependendo da dureza do cálculo, você vai instituir um tratamento. Mas esse tratamento hoje é os tratamentos minimamente invasivos, que requer uma certa tecnologia, mas são procedimentos que a gente faz de manhã, o paciente vai embora de noite com baixa morbidade e a gente consegue resolver. Agora, infelizmente, principalmente no nosso serviço público, não detém essa tecnologia. E quando nós vamos pegar esses pacientes, já pega pacientes com um quadro bem avançado, aí você vai ter que fazer uma cirurgia mais invasiva, com maior risco, e muitos pacientes a gente faz a cirurgia e já não tem mais condições de recuperar o rim. Então, vai depender muito desses fatores para determinar o tipo de tratamento. Chegou uma perguntinha aqui, diz o seguinte: para quem já teve infecção urinária e fez tratamento, é normal ficar com ardor no canal vaginal? Bom, eu sempre brinco assim, pacientes que têm infecção urinária de repetição, nós temos que descobrir qual é a causa dessa infecção. Porque a infecção urinária que você trata e acabou, não tem problema, é até comum no sexo feminino ter essas infecções urinárias. Mas aquela mulher que está tendo infecção urinária de repetição, tem que se procurar a causa dessa infecção, que pode ser um cálculo. Se for um cálculo, você vai tomar um antibiótico, aquele antibiótico vai matar a infecção, a bactéria que está por fora ali do cálculo, mas não vai destruir o cálculo. Posteriormente, aquela bactéria que está no cálculo, ela vai se reproduzir e você vai ter novamente a infecção urinária. Só que infecção urinária não dá dor vaginal, tá? É muito comum as mulheres com infecções vaginais, né, a candidíase, a monilíase, elas terem desconforto e colocar a culpa na infecção urinária. A infecção urinária o que é? É ardência, queimação, vontade de urinar várias vezes. É aquela paciente que vai urinar e sente como se estivesse urinando canivete, aí urina, sente daqui a 10 minutos, volta de novo a urinar. Essa é a infecção urinária. É muito comum as mulheres terem as candidíases e confundir com infecção urinária, que não tem nada a ver. Tá bom, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui. A gente agradece demais. Doutor Mário Kempis tirou muitas dúvidas aí sobre cálculo renal. Obrigada, doutor. Até a próxima. Doutor. Eu que agradeço e espero que ninguém tenha cálculo renal. Apesar de ser uma doença que vai atingir 15% da população mundial em algum determinado momento, né? Então aqui nós temos em 8, então 2 vai ter cálculo renal. Ai, meu Deus, quem será? Quem será o premiado? Então já sabe o que é, vamos procurar cedo para não ter as consequências do cálculo renal. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã, 1h30, ao vivo aqui na TV Feliz.